Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estiverem em curso. O papo agora é o assunto, né, que está rodando aí. Na verdade tem um monte de assunto rodando as mídias, né? Aí depende de onde você está. Se você estiver no Nordeste, o Nordeste está dando mais ênfase aos clubes ali dos seus estados, né? O Bahia, né, do Grupo City, o Fortaleza, o Ceará, o Sport, o Vitória, e assim sucessivamente. Aí você pega o Sul, né, a galera tá dando mais ênfase a Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense, Coxa, Juventude, Chapecoense. Porém, quando você dá uma olhada nos canais abertos, né, nesses canais fechados, Sport TV, esse negócio, você vê que eles estão falando muito sobre um determinado assunto, que é o Gustavo Scarpa. Que eu fiz um vídeo anterior que tinham 4 clubes, né, de olho aí no Gustavo Scarpa. Bahia, Internacional, Flamengo e Atlético Mineiro. Só que, o que aconteceu? Saiu agora, nesta terça-feira, né, dia 19, saiu pela manhã, eu acordei, dei uma olhada, e tinha vários canais falando sobre o Scarpa. E não foi só canal do Flamengo e do Atlético Mineiro. Foram outros canais do Palmeiras, acho que do Bahia, vários canais falando sobre uma exigência, né, do Scarpa. Muitos interpretaram de uma maneira o que o Scarpa falou. Bom, eu não conversei com o Scarpa, óbvio. Eu estou tirando essa informação dos sites, né, dos canais de YouTube, na qual eu vi, e todos eles falaram que essa informação saiu do Sport.com. Sport.com que trouxe essa informação, né? E essa informação veio específica para o Flamengo. Só que eu acho que essa informação, se for verdade, ele não deve ter feito só esse pedido ao Flamengo. Ele deve ter feito esse pedido também a todos os outros clubes que tiverem interesse. Essa é minha opinião. Beleza? Então a gente vai falar aí sobre a novela Scarpa, que continua. Tem mais uma parte. E se o que o Scarpa, se foi verdade o que o Sport.com está falando, se ele fez essa vai ser a minha opinião, tá? Se ele fez isso só para o Flamengo, se ele fez isso para todo mundo, e se realmente é uma exigência absurda que clube nenhum vai aceitar. Beleza? Então deixa eu pedir logo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Beleza? Então vamos lá, cara. Olha só. No site, né? Torcedores.com, desculpa. O site é torcedores.com. Torcedores.com coloca o seguinte: Gustavo Scarpa quer conversar com Tite antes de acertar com o Flamengo. Ou seja, ele não fala de Atlético Mineiro, Internacional e Bahia. Beleza? Aqui está dizendo Flamengo. Mas será que ele não fez? Esse é meu primeiro questionamento. Será que ele não fez esse? Se ele fez, ele não fez esse pedido de conversar com os treinadores, todos, com o do Bahia, com o do Internacional e com o do Atlético Mineiro, só fez essa exigência ao Flamengo? Bom, esse é o primeiro ponto. Se ele só faz essa exigência ao Flamengo, você pode interpretar de duas maneiras. Ou o interesse dele maior realmente é o Flamengo, e os outros estão em stand-by caso o Flamengo não queira fazer o que ele quer. Aí sim ele abre negociação com os outros.
ou ele tem algo acertado mais próximo com algum desses outros clubes, Bahia, Internacional e Atlético Mineiro, mas pelo que parece, a briga maior está entre Atlético Mineiro e Flamengo. Parece que Bahia e Internacional tiraram um pouco o pé, ou estão em stand-by. Por quê? O torcedores.com falar que ele quer conversar diretamente com o Tite, bom, ele já conhece o Tite, porque o Tite já convocou ele para a seleção uma vez. Ele ficou entre os 50 jogadores que poderiam ir para a Copa. Acabou não indo, mas ele ficou ali, ou seja, ele conhece o Tite conhece ele. Beleza? Então, o Tite gosta muito dele. Bom, então, será que ele não fez esse pedido? Então, você pode olhar para os dois lados. Primeiro, que ele tem interesse, o primeiro interesse dele seria o Flamengo, mas ele quer saber algumas coisas do Tite. E segundo, que ele pode ter recebido uma proposta e vai falar para o Flamengo, olha, eu recebi a proposta do clube tal e eles me garantiram isso em contrato. Você também me garante? Pode ser isso. Bom, dependendo do que ele peça, clube nenhum tem que se sujeitar a isso. Esse é meu primeiro ponto. Dependendo do que ele peça, clube nenhum tem que se sujeitar a isso. E o que eu estou falando? Dele colocar no contrato exigências de que ele jogue, de que ele seja titular, que ele tenha um número mínimo de jogos, que o clube seja obrigado a colocar ele para jogar um número mínimo de jogos. Se for isso, irmão, ele pode caçar o clube que ele quiser, porque eu não vou admitir clube nenhum se rebaixar esse ponto. Clube nenhum. Nem da Série A, B, C. Não pode. Se o jogador faz uma exigência desse tipo, não, olha só, eu só vou pro seu clube se o clube me prometer que eu vou jogar um número mínimo de jogos. Bom, irmão, que eu vou ser titular, que eu vou ser protagonista. Irmão, se ele tiver pedido isso, ele pode ficar na Europa, porque clube nenhum no Brasil pode aceitar isso. Esse é o primeiro ponto. Beleza? Eu vou dar minha opinião. Acho que não é por aí. Eu acho que o Scarpa não ia fazer essa exigência. Acho eu que ele não ia fazer essa exigência para clube nenhum, de ele ser protagonista e ele ter que jogar. Se ele faz uma proposta dessa para qualquer clube, na minha opinião, é porque ele não quer jogar. É a mesma coisa. Eu estou vendendo meu carro, mas eu olho para você, eu não quero vender para você. Quanto é que tu quer no carro? Eu quero 1 milhão. O carro vale 10 mil. Eu quero 1 milhão. O cara quer isso. Irmão, o carro é meu, eu quero 1 milhão. É justamente para não vender. Beleza? Ele pode estar fazendo isso, se for especificamente com o Flamengo, para não ficar mal, mas falou, olha, eu recebi do Atlético Mineiro, do Bahia, do Internacional, de quem for. Essa garantia. Vocês me dão essa garantia? No Flamengo, especificamente no Flamengo, não tem como ninguém dar essa garantia. Porque ninguém no Flamengo é titular fixo. Você pode ser titular por um período, depois tu perde a posição pelos jogadores, principalmente aonde ele joga. Então, se ele fizer esse tipo de pedido ao Flamengo, esquece. O Flamengo não vai acertar com ele. E, sinceramente, eu acho que nem Atlético Mineiro, nem Internacional e nem Bahia deveriam acertar. Bom, então, continuando aqui. O Flamengo já tinha, na outra janela, conversado com o Scarpa, já tinha tentado o Scarpa, como o Atlético Mineiro já tinha tentado. O Atlético Mineiro também já vem há algum tempo de olho no Scarpa. Então o Flamengo e o Atlético Mineiro já vem diante de olho no Scarpa. Internacional e Bahia, acho que não. Internacional e Bahia é dessa janela. Então, quem está na frente nessa briga, obviamente, é Atlético Mineiro e Flamengo, porque já mostraram interesse antes. Mas isso não quer dizer que Bahia Internacional não possa chegarem junto. Então vamos lá. As segundas informações do portal torcedores.com, Gustavo Scarpa planeja conversar com Tite e com a diretoria do Flamengo antes de dizer sim ao rubro-negro. Isso porque o jogador quer entender o projeto do clube. Além disso, o atleta quer ouvir do treinador a forma que o meio-campista agregaria na equipe, já que busca mais espaço e tempo de jogo do que a atuação situada do ex-Palmeiras na Europa. Bom, vamos lá. Vamos entender. O Scarpa me sai do Palmeiras para ir para a Europa. Ao todo, o Scarpa fez acho que 21 partidas.
se eu não estiver enganado. Ele fez 10 partidas pelo time inglês. Nottingham Forest, é isso? Fez 10 jogos pelo clube inglês e fez 11 jogos pelo clube grego. Ou seja, desde que saiu do Palmeiras, ele só fez 21 partidas. O que o Scarpa quer? O Scarpa quer jogar. Ele quer minutagem. Então você tem que interpretar o que o Scarpa está falando. Vamos lá. O que diz aqui é o seguinte. Bom, primeiro, Atlético Mineiro, Flamengo querem o Scarpa, o Internacional também quer e o Bahia tá de olho. Bom, o fato do Gustavo Scarpa querer conversar com o treinador de qualquer time, eu não vejo nada demais. O jogador querer conversar com o treinador da qual tá pedindo ele, eu não vejo nada demais. Da mesma maneira que tem treinadores que ligam para jogadores para tentar convencer ele a ir pro time dele, já viu muitos treinadores fazer, acho que todos os treinadores já fizeram isso, de pegar o telefone e ligar pro jogador, pô, fulano, e aí? Pô, tô querendo você aqui, tô precisando de você, porque aqui eu vou te encaixar assim, assado, pá, coisa e tal. Ou seja, então, o Gustavo Scarpa querer conversar com o Tite, ou com qualquer outro treinador do Atlético Mineiro, do Inter, do Bahia, de quem for, sinceramente eu não vejo nada demais. Beleza? Ele quer entender o projeto do clube. Legal, toda vez que um clube vai tentar contratar um jogador, o clube não mostra o projeto, olha só, o nosso projeto para o clube, para você é esse. Essa é uma das maneiras que o clube tem de tentar convencer o atleta. Então, provavelmente, se o Bahia chegar, o Grupo City vai chegar para os caras, olha só, o nosso projeto é esse. E a gente conta com você. O Internacional vai jogar na mesa também qual é o projeto, o que eles pensam pro Scarpa dentro do clube, o Atlético Mineiro e o Flamengo. Então, o Scarpa querer conversar com o treinador e entender o projeto do clube e em relação a ele, também não vejo nada demais. Da mesma maneira que o clube mostra o projeto ao jogador, o jogador tem interesse de querer saber. Então, irmão, ele querer conversar com o treinador e querer saber o projeto do clube, não vejo absolutamente nada demais. Aí diz, além disso, o atleta quer ouvir do treinador a forma que o meio-campista agregaria no clube. Lógico, se eu vou para algum clube, eu quero saber de que maneira o treinador vai me usar. Vamos lá, que ele chegue para o Flamengo e fale, pô, Tite, como é que você pensa em me usar? Ele vai falar, pô, olha só, Scarpa, você jogar pelo lado direito, você sabe fazer múltiplas funções, você tem o poder de marcar, você tem o poder de chegar na frente, você pode fazer um ala pelo lado direito, eu sei de todas as suas características, a gente vai ter muitos jogos, teremos jogos aí onde os jogadores se serão convocados, ou seja, você vai estar sempre jogando. Eu não tenho um time titular, eu tenho 16, 17 jogadores que irão rodar durante um ano inteiro. Eu não tenho um jogador fixo. Pode ter um ou outro ali que vai estar jogando mais, principalmente no sistema defensivo, que você precisa ter uma coesão maior, então os caras têm que jogar mais tempo junto, sistema defensivo, mas do meio para frente não. Do meio para frente vai ser de acordo com o adversário, vai ser de acordo com a característica do jogo, ou seja, essa titularidade no meu time não vai ter ninguém, mas você é muito importante, porque eu não tenho ninguém com você. Na verdade, eu tinha o Everton Ribeiro, que fazia o que você faz, só que o Everton Ribeiro agora não vai disputar a posição pelo lado direito, o Everton Ribeiro vai disputar a posição com a Arrascaeta, e você vai jogar ali pelo lado direito, aonde a gente tem o De La Cruz, que pode jogar pelo lado esquerdo, a gente tem o Luiz Araújo, ou seja, eu tenho opções ali, você vai ser mais uma dessas opções. Bom, ele vai gostar ou não. Ele vai estar no elenco, ele vai estar para jogar. Mas não necessariamente ele vai ser titular. Toda vez que começar um jogo, eu sou titular. No Flamengo isso não vai acontecer, não acontece com ninguém. Absolutamente com ninguém. Nem com a Arrascaeta, com ninguém. E mais, você tendo jogadores, isso imaginando o Tito falando, você tendo jogadores com a mesma qualidade, eu posso rodar
e não estourar ninguém. Cada jogador pode jogar uma partida por semana. Ele pode chegar para o Atlético, o treinador do Atlético falou, não, você e mais 10. Eu vou começar a montar meu time em cima de você. Você é o cérebro do meu time. Você é o cara do meu time. Eu coloco você e depois eu coloco o restante. Bom, se o Filipão falar isso, ele vai estar mentindo. Porque o cérebro do time não vai ser o Scarpa. Os principais do time hoje é o Hulk e o Paulinho. Beleza? Ele vai jogar aí pelo lado direito. E também vai disputar uma posição, que tem um jogador ali pelo lado direito. No Internacional é a mesma coisa. Talvez no Bahia, que o treinador possa falar, olha só, o Ceni pode falar, você comigo é o jogador principal. Mas eu duvido muito que algum desses clubes chegue para ele e fale, olha só, é você e mais 10. Eu duvido que algum clube faça isso. Porém, ele querer saber como é que ele vai ser utilizado, como é que ele pode ajudar, também não vejo nada demais. Beleza? E aí, qual é o ponto dele? O ponto do Scarpa é que ele busca mais espaço, ele busca tempo de jogo, ele quer jogar. Bom, aí você pode analisar de duas maneiras. Ele quer entender o esquema, quer entender o que querem com ele e ver se ele vai ter esse tempo. Ter tempo de jogo, não, na minha opinião, ter tempo de jogo não necessariamente quer dizer que ele está cobrando titularidade. Essa é a minha opinião. Porque eu estou vendo muito insight dizendo que o Scarpa está fazendo exigência de titularidade. O que está na matéria, eu não entendo dessa maneira que ele está cobrando titularidade. O que ele quer é entender como é que ele pode ajudar e se ele vai ter tempo de jogo. São coisas diferentes. Uma coisa é você falar, olha só, eu só vou pro seu clube se eu for titular. Se ele pedir isso, ele não vai acertar com ninguém. Essa é a minha opinião. Agora, se ele pedir, eu quero saber se eu vou poder ajudar. Como é que eu posso ajudar? Como é que você conta comigo? Dependendo do que se falar, ele vai saber se ele vai ter muito tempo ou pouco tempo. Mas eu, particularmente, eu não acredito que o Scarpa está pedindo titularidade. Ele não pode pedir isso a clube nenhum. Porque se ele pedir, ninguém vai acertar com ele. Não dá. A não ser que ele peça um clube da 4ª divisão, da 3ª divisão, até da 2ª divisão, alguém pode fazer isso. Na 1ª divisão, na boa, ninguém vai dar titularidade para o Scarpa. Por mais que ele seja bom jogador, dá titularidade para ele, em contrato ninguém vai dar. Então, na minha opinião, o que ele está querendo saber é se ele vai ter rodagem, se ele vai jogar, se ele é importante, como é que ele é importante. Então, eu não enxergo nessa matéria do torcedores.com que o Scarpa está exigindo titularidade. Na minha opinião, o que ele está querendo é saber se ele vai ter minutagem. É coisas diferentes. Ter minutagem, ter tempo de jogo, do que ser titular. Então, na minha opinião, o pedido que o Scarpa está fazendo, eu não vejo como nada demais. Agora, quem está achando que ele está pedindo titularidade, é um ponto de vista. Se ele estiver pedindo isso, ele não tem que acertar com clube nenhum, porque clube nenhum tem que se rebaixar esse ponto. Esse é a situação. Mas eu não acho isso. O que eu acho é uma coisa normal. Que ele quer jogar, ele quer ter tempo de jogo, porque ele só jogou 21 partidas desde que saiu do Palmeiras, e ele quer rodar. Ele jogando, ele pode assumir a titularidade pelo lado direito, porque ele tem qualidade para isso. Pode jogar de ala, ele pode jogar no time do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Internacional, do Bahia. Então, amigo, a tal exigência que o Scarpa faz, na minha opinião, não são exigências. Primeiro, não são exigências. São informações para ele definir aonde, de repente, ele vai ter mais tempo de jogo, aonde ele pode conquistar mais espaço, aonde o futebol dele pode render mais, o que os treinadores pensam para ele. Porque vamos lá, vamos ser sinceros,
Se você pega o Filipão é um treinador retranqueiro. Ele vai ter uma função defensiva muito grande. O Kudê é um treinador que joga mais para frente. O Rogério Ceni gosta mais do ataque. A função do Scarpa no Bahia, por exemplo, não seria uma função defensiva. Seria uma função ofensiva. Do Internacional também. No Atlético Mineiro, ele ia ter que marcar muito. E no Flamengo com o Tite, mais ou menos a mesma coisa. Ele vai ter que atacar, mas ele vai ter que ajudar a marcar. Então, ele tem que analisar nesse esquema, nessas funções, o que é mais interessante para ele e para o estilo de jogo dele na qual ele se encaixa. Então, eu não vejo o Scarpa fazendo exigência. Eu vejo ele querendo saber como vão utilizar ele, a minutagem que ele pode ter nesses times e o que vai ser melhor para a carreira dele em relação a jogo, a títulos, a partidas. E eu não acredito que ele esteja pedindo titularidade. Beleza? Tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Fui.